Já, mas tem pra... Nós estamos aqui na Casa de Retiro São José, em Belo Horizonte, onde está acontecendo o Fórum de Atuação Profético Missionária da Vida Religiosa Consagrada, uma organização da CRB Nacional, Conferência dos Religiosos do Brasil. Está participando deste fórum a irmã Letícia, que está aqui conosco, a irmã Letícia Rocha, da Congregação das Irmãs da Divina Providência. E ela vai contar para nós um pouco sobre a sua atuação missionária. Ela reside no norte de Minas e ela tem algumas atividades interessantes sobre as quais ela vai falar para nós. Irmã Letícia, você mora no norte de Minas Gerais. Poderia contar para a gente um pouco dessa sua experiência trabalhando no norte de Minas? Que realidade é essa? Então, irmã Rosa, o norte de Minas é uma região que também faz parte do semiárido brasileiro, né? Mas um lugar de muita riqueza, como a gente sabe, a questão do semiárido é o espaço de convivência com o clima, né? Mas a chuva é necessária. E o Brasil também já tem tecnologia suficiente para possibilitar a convivência com o semiárido, né? São vários os projetos da ASA que têm possibilitado as comunidades a conviver com o semiárido. Mas também, mais especificamente, eu estou dentro da bacia do São Francisco, nas barrancas do Rio São Francisco, lá em Buritizinho. Esse é um assunto interessante, né? Porque a gente sabe que o São Francisco tem sido tema de discussão no Brasil, em todos os meios, né? na igreja, na sociedade como um todo, no meio político, pela importância que o rio tem para a vida do ser humano e principalmente das pessoas que vivem ao redor dele. Irmã, você faz parte de uma comissão em defesa do Rio São Francisco, né? Poderia falar um pouco sobre isso para a gente? Então, eu trabalho com a Comissão Pastoral da Terra aqui de Minas Gerais. E a Comissão Pastoral da Terra de Minas e da Bahia e o Conselho Pastoral dos Pescadores tem um projeto, que é o Projeto São Francisco, em apoio à articulação popular em defesa do Rio São Francisco. Essa articulação ela tem mais ou menos 7 anos e tem como lema São Francisco vivo, terra, água, rio e povo. A gente entende que revitalizar a vida do rio é obrigatoriamente revitalizar a vida do povo também, né? Se revitaliza o rio à medida que dá condições boas para toda a população ribeirinha viver e conviver na bacia do São Francisco. E essa articulação, ela tem sempre contatos de pessoas desde a nascente até a foz do São Francisco. E são as 4 regiões continuamente estão reunindo, planejando e avaliando, monitorando para encaminhar as lutas em defesa do rio e da vida do povo, né? É diverso esse povo que participa dessa articulação, são sem terras, atingidos por barragem, quilombolas, vazanteiros, pescadores, indígenas. É um público bem diverso, né? Essa diversidade que o rio traz e que a congrega nas suas barrancas. Irmã, para aquelas pessoas que não sabem, qual é a polêmica em torno do Rio São Francisco? O que é que querem fazer e por que as pessoas que vivem ali, como você disse, os vazanteiros, os quilombolas, por que eles não querem essa mexida no rio? Você poderia falar um pouco mais desde quando nasceu esse conflito, né? Por que nasceu esse conflito em torno do Rio São Francisco e por que as pessoas defendem, né, a não mexida com o rio? Então, são muitos os problemas, né, que colocam em risco a vida do rio e a vida do povo, né? O rio tem muitos problemas com poluição urbana,
poluição industrial, né? Aqui em Belo Horizonte, está dentro da bacia, que é um desafio que eu acho que a articulação popular conseguiu mexer com o povo, dar esse sentimento de pertencimento à bacia do São Francisco. Eu acho que isso é muito legal, a articulação contribuiu muito para que o povo de Belo Horizonte também se sentisse bacia. E a maior carga poluidora do Rio São Francisco vem daqui de Belo Horizonte. Mas são diversos os problemas, né? E a questão do avanço do agronegócio, do hidronegócio, o cercamento das águas, né? Que coloca em risco todo o dinamismo do rio. A gente sabe que a própria reprodução dos peixes estão comprometidas também com o barramento do rio. Mas um grande projeto também que alguns dizem que seria o golpe de misericórdia no São Francisco é o projeto de transposição. A gente viu como foi polêmico, né? A gente tem aí o Frei Dom Luiz Cápio, né? Que na gratuidade, serviço, amor pelo rio, sobre emprestar isso tão bem nos seus jejuns contra a transposição do Rio São Francisco, né? Ele ainda dizia que quando o diálogo se extingue, a loucura é a resposta, né? Quando ele estava disposto a dar a vida pelo rio. Ou seja, quando não há mais possibilidade de dialogar, você tem que ter uma atitude radical, né? Isso. Foi muito importante, eu acho que o debate da transposição foi colocado e agora atualmente a gente tem acompanhado o processo dos canais que estão lá em construção, muito dinheiro público jogado fora, os canais estão rachando, vão ter que fazer novos editais, são muitos os problemas. Aquilo que a gente afirmava, que a água não era para as comunidades, né, não era para o povo que tem sede, infelizmente não é o que a gente queria, mas a gente já sabia que iria acontecer, está se configurando, né? Muitas pessoas que não foram indenizadas, que percebem já que não vão ter acesso à água, né? Aquilo que a gente dizia, a transposição do São Francisco é para o agronegócio, né? É para o grande capital, não é para o povo. E por custos bem menores era possível atender realmente a população com propostas que a ASA tem concreta para a convivência com o semiárido. E assim é interessante a gente lembrar agora, a gente está num momento muito bonito, que é lembrar que anterior à articulação popular em defesa do Rio São Francisco, a gente teve muitas iniciativas, né? Tem a Associação para a Barca Andar, que era essa tentativa de dialogar com os problemas do rio, mas a gente tem 20 anos de caminhada, de peregrinação do Frei Luiz da Nascente à Foz. Ele mais 4 peregrinos. Você pode contar um pouco dessa história? A irmã estava dizendo de fato que agora no mês de outubro, né, irmã? Isso. Se celebra esses 20 anos de caminhada, vamos dizer assim, que marca a paixão do Frei Cápio pelo Rio São Francisco e, consequentemente, pela vida do povo, né? São Francisco e vida do povo e vida digna, São Francisco e saúde, São Francisco e sustentabilidade, creio que tem tudo a ver, né? E a irmã fala desses 20 anos de celebração dessa caminhada. Você poderia contar para nós, irmão? Você poderia contar para nós? Peraí. Você poderia contar para nós um pouco do que foi, como é que foi esse princípio aí, esse caminho que o Frei Luiz Cápio fez? Como nasceu essa iniciativa dele? Tem algo místico, assim, que eu já escutei, e assim, há 20 anos atrás eu tinha 12 anos, mas já assim, escutando, fazendo memória, outros fazendo memória, eu já escutei que surgiu de algo novo, alguém tinha sonhado esse caminhar pelas águas do São Francisco, né? E de repente vai dialogar com o Frei Luiz e ele já estava com essa intenção de fazer, né? Então é a força do universo conspirando para que se olhasse para esse rio tão importante, o rio da integração nacional, a gente diz o Nilo brasileiro, né? De suma importância para toda uma população. São 14 milhões de pessoas dentro da bacia de São Francisco, né? Irmã, e essa caminhada, como é que ela se deu? De que distância a que distância? Dá para falar um pouco disso mais detalhadamente? Isso. Então, em 92, o Frei Luiz, mais 4 pessoas, se eu não me engano, o Orlando, o Renato e a irmã Conceição, que está na Diocese de Barra também, Diocese do Frei Luiz, eles começaram de barco, sem muito recurso, né? Uma coisa bem simples, comia com o povo, nas paradas, tudo.
eles começaram de barco a fazer essa caminhada da nascente até a foz, mas faziam paradas, celebravam com o povo, e de alguns espaços eles paravam para escrever uma carta, né? Falavam sobre o desmatamento, sobre os problemas que estavam sendo aquilo visualizados. que eles viam no trajeto do caminho, eles iam escrevendo sobre aquela realidade. Isso, foram 5 cartas que tem, resumindo toda a realidade que eles viram, né? Mas muitas experiências, o Frei batizou muitas pessoas, muitas celebrações em Ibiaí, que é uma das comunidades pesqueiras que a gente trabalha. O pessoal lembra que o Natal de 92 ele esteve lá, né? Isso é muito forte, o pessoal fazer memória e relembrar isso. E então, no final dessa peregrinação, foi escrito um livro chamado Rio São Francisco, né? Que tem a memória de toda essa caminhada. E pela barranca do rio que você vai passando, irmã Rosa, algumas pessoas falam a árvore do Frei, né? O pau do Frei, são diversas as falas que a gente escuta. E a gente quer celebrar agora. O Frei Luiz vai estar vindo aqui para Belo Horizonte no dia 10. A gente vai ter uma atividade aqui com o Frei Luiz, fazer a memória da caminhada, ver quais foram aquelas denúncias que fizeram naquele tempo que hoje se consolidam, né? Isso não é glória para a gente, mas a gente sabia que no processo devorador, que o sistema, que o governo estava tomando, ia chegar a isso, né? Coisas que o Frei Luiz já denunciava há 20 anos atrás, depois, mais excessivamente, contra o projeto de transposição de São Francisco. Depois a gente vai seguir para São Roque, né, que já é a região da nascente. Lá vai ser um momento bonito de celebração com o povo e ir até a nascente, né? A nascente do Velho Chico. Ok. Nós vamos mudar de assunto e vamos falar com a irmã agora um pouquinho sobre, quer dizer, voltando aqui, fica aí o convite, né, para toda a vida religiosa, para os leigos, para todos os fiéis que quiserem participar desse momento. Eu acho que é uma forma de celebrar e se unir também, né, irmã? Ser solidário com o povo e dizer para o Brasil, dizer para esse Brasil imenso que nós defendemos a vida humana, que nós defendemos o meio ambiente e que o ser humano e a natureza são uma mesma coisa, no sentido de que o ser humano não vive sem a água, né? O ambiente depende de nós também dependemos do ambiente. Então, estamos interligados. Estamos interligados, né? Não tem como separar essas duas coisas. E oxalá, se todos nós, né, as nossas autoridades políticas entendessem o quanto é importante isso, né? O quanto isso faz bem para a vida do ser humano. Voltando então, nós vamos conversar com a irmã sobre a realidade das comunidades pesqueiras, que também é um dos seus trabalhos, né, irmã? Isso. Então, irmã Rosa, a gente na articulação popular em defesa do Rio São Francisco, a gente no norte de Minas, a gente percebeu que a categoria dos pescadores era a categoria mais frágil de assessorias, né? Tem as colônias que deveriam ser os sindicatos, né? A representação dos pescadores, mas muitas vezes funciona muito mais como braço do Estado do que aquele órgão que defende a categoria, né? Que está atento aos interesses pelos direitos e efetivação dos direitos dos pescadores. Nesse sentido, nós irmãs começamos um trabalho de apoio e fortalecimento do MPP, que é o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, né? Em diálogo com o Conselho Pastoral dos Pescadores, que existe há mais de 40 anos, só que em Minas não temos, né? Ele está mais localizado no Nordeste. E nesse trabalho com os pescadores, a ideia é o reconhecimento dos direitos, né, pelos próprios pescadores, também a construção coletiva para buscar a efetivação desses direitos, né, e também o cuidado com o rio. A gente entende que os pescadores são aqueles que sentem na pele o rio degradado, né? Se o rio está degradado, tem problemas, é o pescador que sente na pele primeiro, né? Em 2005, no Rio São Francisco, houve a mortandade de surubim por causa de uma empresa, né, com derramamento lá em Três Marias, a Votorantim Metais.
e houve uma grande mortandade, toneladas e toneladas de surubins no rio, né? E hoje os pescadores cobram, né? Nossa, a gente não consegue mais o ouro do rio, porque é o maior peixe, aquele de maior preço, né? Que garantia maior sustento para os pescadores. E o que seriam as comunidades pesqueiras tradicionais? É uma vivência milenar, né? Fora da lógica do capital. O tempo do rio é outro tempo, né? Não é esse horário de operário, né? Que tem que entrar 8 horas por dia, é outro tempo, né? É um trabalho de tradição, né? Então vai passando, me parece que vai passando de pai para filho, né? É uma coisa mais ou menos assim. E dali eles vão tirando o sustento das famílias, né? É todo um modo de vida diferente, né? Embora que essa globalização tende a querer descaracterizar não só as comunidades pesqueiras, mas também todas as comunidades tradicionais, né? Mas a gente sabe que é outro modo de vida, é outro tempo, assim como os quilombolas, os indígenas, os geraizeiros, vazanteiros, né? É outro tempo, é outro modo, né? Inclusive a gente na articulação até afirma que o modo de vida das comunidades tradicionais é que garante o cuidado com a criação e preservação da mesma para que as gerações futuras também tenham acesso a todos esses bens da criação, né? A gente tem essa convicção e é nesse sentido também que a gente apoia as comunidades tradicionais, estamos apoiando os pescadores, acreditando que preservar as comunidades pesqueiras é preservar a vida humana, mas também a vida da criação para que as gerações futuras possam saborear a riqueza que é toda a criação de Deus para a nossa geração e para as gerações futuras, né? Que a gente tem que respeitar e preservar. Claro. Irmã, você falava de um projeto de lei, de iniciativa popular que regulariza o território das comunidades pesqueiras. Em que pé que está esse projeto? Então, irmã Rosa, nossa, eu sou do então, né? Então, menina, é um pouco a nossa fala lá nas barrancas do Rio. Em junho agora foi lançado a campanha nacional pela regularização do território das comunidades tradicionais pesqueiras, né? Então os pescadores viram que são diversos os problemas, mas o acesso ao rio, o acesso ao mar, né? As águas estão sendo disputadas, os territórios, porque o território do pescador não é só a água, né? Ele precisa de terra também, ele não é peixe no rio, só dentro do rio. Estão ameaçados, né? E precisa preservar, precisa garantir o direito do território para que a pesca possa continuar sendo para a sociedade brasileira o que ela é. A gente tem dados, não somos nós, é da própria Secretaria, né, de Pesca, de que 70% do pescado brasileiro vem da pesca artesanal. Um alimento muito importante, a gente sabe que o desafio é fazer com que o brasileiro cada vez mais tenha acesso ao peixe, né? Um alimento saudável, importante para o nosso organismo. 70% vem das comunidades pesqueiras e isso está ameaçado. É interessante porque nós temos todos os dias, quase todos os dias, o brasileiro tem um peixe na mesa, né? E a gente nunca pensa quem é que faz esse trabalho da pesca, né, irmã? Quem é que está por trás desse peixe que vem na nossa mesa? E ainda, irmã Rosa, a gente pensar num peixe que vem da pesca artesanal é pensar num peixe de qualidade, né? É um peixe natural, que foi lá no rio, foi no mar e foi pescado. Diferente de uma piscicultura, né? É um peixe de criatório, que exige um sério de antibióticos, né? Uma coisa muito ruim que a gente sabe que traz problemas sérios, né? Um peixe de criatório. Então, pensar em um peixe que vem da pesca artesanal e queremos continuar garantindo que os peixes que vêm para a nossa mesa seja da pesca artesanal é pensar na qualidade do pescado também, né? É um peixe natural, é o peixe natural lá do rio, é o peixe natural lá do mar. E para garantir isso, então, nós estamos com um projeto de iniciativa popular. Para que esse projeto seja aprovado, é preciso 1% do eleitorado brasileiro estar assinando o abaixo-assinado, né? Então, a gente está aí com esse desafio. Em junho, nós lançamos em Brasília, foi um momento muito bonito, os pescadores levaram toda a sua cultura, o seu pescado para lá, fez uma mesa de exposição muito bela. E
e convocou a sociedade para estar assumindo isso. Agora eu descobri uma coisa, irmã Rosa, muito legal, foi no nosso debate ali, quando a irmã Mercedes Lopes, né, nos perguntava, entendendo o poder como serviço, qual o poder que a vida religiosa tem, né? Aí eu logo queria responder, mas aguardei para um momento propício, né? E aqui você pode dizer para nós qual o poder que a vida religiosa tem. Gente, eu descobri, eu e minha co-irmã, a irmã Neuza, sentadas lá tentando criar articulações para apoiar essa campanha, a gente descobriu que a vida religiosa do Brasil tem o poder de propor um projeto de lei de iniciativa popular. Deixa eu explicar que a gente vai logo entender. A gente foi lá no site da CRB, né? E a gente viu que nós somos 32.225 afiliados. Você acabou de me lembrar que são os filiados, mas no Brasil presente tem mais ou menos 50 mil religiosos. Atuando como missionários no Brasil, são quase 50 mil, né? Olha só. Vamos pegar por enquanto só os filiados, sabendo que o potencial é muito maior. Dos 32.225, a gente falou assim, vamos considerar também aqueles co-irmãos, as co-irmãs que já estão acamados, que não assinam, que não estão nativos no sentido de estar em outros círculos com outras pessoas, né? Por diversas razões. Então vamos pegar 30 mil, vamos dizer que somos 30 mil religiosos e religiosas aqui no Brasil. Né? Digamos que cada uma desses religiosos, desses religiosos e religiosas, tenha 17 pessoas no seu círculo de relações. Aí vai pegar um abaixo-assinado, uma folha do abaixo-assinado, que tem 17 assinaturas, né? Se cada uma pegar 17 assinaturas, nós já teremos 510 mil assinaturas. Se a gente for usar só mais um tiquinho, só nós, olha, já garantimos a metade, só com uma folha. Aí vamos pegar, em vez de 17, vamos pegar 32 assinaturas, né? Cada um dos 30 mil religiosos e religiosas. Se a gente usar isso, a gente chega a mais de 1 milhão. Só nós, enquanto vida religiosa, pegando 2 folhas, né, com abaixo-assinado, cada uma contendo 17, e andando, coletando no nosso ciclo de relação, a gente consegue propor um projeto de lei de iniciativa popular, porque a gente tem o poder de articulação, né? Quando eu descobri isso com a irmã Neuza, fazendo essa leitura, a gente falou assim, caramba, olha só, né? É a diversidade de carismas, de espiritualidade presente nos diversos rincões do nosso país, podendo somar neste momento importante. Com certeza. E nós poderíamos colocar essa lista no site da CRB, eu acho que é possível, né? A gente colocar e as pessoas copiarem dali para ir multiplicando isso, né? Como é que poderia ser? Pode ser assim, irmã, também? Pode, com certeza. O legal também, irmã Rosa, é que a CRB Nacional encampou a proposta, né? Aceitou o mutirão, né? Agora cabe também que os nossos regionais, as nossas congregações e a nossa comunidade, né? Que o importante é a base lá local, que a nossa comunidade assuma esse mutirão, né? A CRB Nacional vai estar enviando nos próximos dias, pelo que eu conversei com a irmã Ivani ou Irani? Ivani. Estará sendo encaminhado para os regionais vai estar encaminhando para as congregações para as comunidades. Essa proposta vai estar junto o abaixo-assinado, a carta do bispo responsável pelo CPP, né, também da coordenação do CPP nacional, e também um pouco a fala de Dom Leonardo, que é o secretário-geral da CNBB. Olha que legal, ele na mesa de abertura ele disse assim, que nosso território seja garantido para que a mesa seja farta, e para isto é preciso lutar, muita conversa, muito diálogo. A CNBB, quando se engaja, apoia estes movimentos, é porque está olhando para cada um de vocês como filhos e filhas de Deus. E Deus cuida de seus filhos, Deus cuida de suas filhas. Então nós vamos estar recebendo, mas a gente também pode colocar tudo disponível no site da CRB Nacional. E vamos colaborar com essa campanha.
porque isso é muito importante para nós. Acho que faz parte da nossa vida, principalmente como religiosos, né? Que nos consagramos para estar em defesa da vida, de toda a vida que se movimenta nesse universo. Então, nós queremos, mas antes de te agradecer, eu ainda queria te fazer uma pergunta, né? Nós temos aí um novo ministro da Pesca. Se você tivesse que pedir alguma coisa em favor dos pescadores, o que você pediria ao senhor ministro da Pesca? Os pescadores diriam que não era nenhum pedido, é uma exigência, né? Infelizmente, nos últimos meses, o ministro da Pesca, juntamente com algumas colônias, presidentes de colônia, baixou uma normativa que obriga os pescadores, as colônias, a se filiarem à federação em uma força sindical, né? É uma coisa inconstitucional, porque a própria Constituição brasileira diz que nenhum brasileiro pode ser obrigado a ser associado a nenhuma instituição, né, para ter acesso aos seus direitos. E quando o ministro faz isso, a gente entende que está violando, né? O movimento, o MPP, está reunido, está dialogando, mas essa seria a nossa reivindicação, seria o pedido dos pescadores que eu faço o meu, né? Do ponto de vista prático, irmão, quais seriam as consequências, as graves consequências deles terem que se filiar a uma